você é a pessoa mais bonita do mundo. É isso que é fé e ousadia para profetizar, amém, igreja? Brincadeira, essa profecia já se cumpriu, já se realizou e já está estabelecida. É apenas uma piada para você tomar o seu lugar e nós irmos nos conectando. Louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela Leila, toda a equipe, que tenho a alegria de reencontrar ela essa noite. Leila é uma intercessora, uma guerreira, nos acompanha pelo canal no YouTube, pela Escola de Ativação Profética. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou fã mesmo do pastor Divino. Eu penso um cara que me inspira, pela pessoa que ele é, pela simplicidade e profundidade dele como pessoa, nas palavras. E às vezes reunião de 20, 30, 40 pastor, parece uma briga de foice, os pastores não estão chegando a lugar nenhum, um tem uma ideia, outro tem outra, um tem uma opinião, outro tem outra opinião, e o espírito de sabedoria vem e se assenta sobre a cabeça do pastor de vocês. Ele bate umas 3 asas assim, e aí ele dá uma palavra que dá ordem para a turma. Parece um bando de corintiano discutindo sobre o segundo tempo da prorrogação no vestiário. Mas aí Deus dá uma graça para ele, dá uma sensibilidade, uma percepção, e normalmente a palavra que ele traz dá um norte, dá uma direção para vários líderes, vários pastores, várias situações evangelísticas, proféticas, espirituais, conquista de território e geopolíticas também. Então, eu quero dizer que é uma honra poder servir vocês, servir ao pastor Divino, toda a sua equipe, estar juntos aqui. Eu sou nascido em Joinville, Santa Catarina, mas Jesus já me perdoou, irmãos, Jesus já me perdoou. Eu estou pernambucanizado há 20 anos. Eu conheci Mônica e a pobrezinha, quando olhou os meus olhos, não resistiu, se apaixonou por mim. Casamos e fizemos 3 filhos, um cachorro, já teve hamster, já teve peixe, já teve outros bichos, mas o cachorro está vivo, para a glória de Jesus, até os dias de hoje. Mônica e minha filha estão com Covid, eles estão em isolamento. Eu voltei agora de São Paulo, cheguei sábado para domingo, se eu não me engano, obrigado. E eu tenho contado com as orações de muitos irmãos. Essa noite, nós só temos um inimigo aqui. Não é o diabo, não é o ET de Varginha, não é o coisa ruim, não é o pé redondo, porque todos esses já estão debaixo da autoridade do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E a nossa fé na vitória dele é a nossa vitória aqui nesse lugar. O nosso inimigo é o tempo. Diz Apocalipse capítulo 12 que Satanás caiu na terra e sacudiu a poeira, preocupado, porque o tempo lhe era pouco. E dentro desse nosso tempo, eu vou tentar resumir uns 3, 4 dias de ministração numa única palavra. Mas eu acho que você vai receber no seu espírito a essência desse ensinamento. E em cima desse ensinamento, nós vamos nos mover numa atmosfera de oração e de intercessão no final dessa palavra. Essa atmosfera, ela ativa uma ferramenta, uma chave, uma arma espiritual no teu espírito. Esse espírito recriado em Cristo Jesus, esse espírito que nasceu de novo. E se alguém porventura está conosco aqui essa noite e não teve essa experiência, esta é a noite de se render ao altar, se entregar e receber a Jesus publicamente como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Mas você que já teve essa experiência de nascer da água, nascer do Espírito, de um Espírito recriado a partir de Cristo Jesus, esse Espírito, ele contém um depósito de tudo que você precisa para desenvolver seus dons, seus talentos, suas habilidades, vocação, arranjar marido, arranjar esposa, casar, filho, pagar conta, desenvolver ministério, frutificar espiritualmente, forjar e manifestar publicamente o caráter de Cristo Jesus. Tudo isso está dentro do nosso espírito, porém está dentro do nosso espírito em forma de sementes. Ao longo do processo de se relacionar com a Bíblia,
com a obediência, com a comunhão interior do espírito humano, aquele espírito com E minúsculo, Nefesh, Aishelen, o sopro de Deus nas narinas do boneco de barro, e ele passou a ser então alma vivente, no novo nascimento com Cristo Jesus, espírito vivificante. Esse negócio que está aí dentro de você, dependendo da expectativa e da fé, ele se comporta como se fosse uma multidão de borboletas, batendo as suas asas nos seus rins, no seu estômago, no seu fígado, nessa região do tórax. Você já foi para um retiro de oração, para um acampamento, para um congresso, para um tempo de jejum, de comunhão, e você tinha uma expectativa de cura, uma expectativa de emprego, uma expectativa de provisão financeira, uma expectativa de ser renovado e vivificado no seu espírito humano, de adorador cansado, desanimado, pós-2020, cheio de Covid e problemas geopolíticos, sabotagem na mídia, sabotagem global de imaturidade coletiva, e aí você tem todo esse lixo somatizado no seu psique. Tudo que nós precisamos é de um toque da glória de Deus no nosso espírito humano. O cansaço vai embora, o lixo somatizado desaparece, a amargura se transforma em perdão, o ódio em alegria, a dúvida em convicção, e atmosferas divinas que Ele tem junto a Ele, desde a eternidade passada até a eternidade futura, lá no céu. Esses ambientes, essas atmosferas, essas realidades celestiais, começam agora a se expressar, a se expandir e a se manifestar do nosso ser. São os rios de água viva, são os rios de água purificadora, são os rios de ressurreição que estão fluindo essa noite, mas não apenas essa noite, estão fluindo nesse final de 2020 para preparar um rompimento extraordinário em 2021. É esses rios e essas fontes com águas de ressurreição, com águas de cura, com águas de libertação, com águas de provisão e multiplicação financeira, sim, Senhor. Ninguém aqui vai abraçar um culto a Mamon de teologia da prosperidade, mas também não queremos a teologia da incredulidade, da autocomiseração, da demagogia, da derrota. Não, exatamente aquilo que Deus sonhou e planejou e tem como um propósito para cada família, para cada casamento, para cada jovem, para cada adolescente, para cada pai e mãe aqui nesse lugar. Esse é o tempo, este é o dia, e essa noite, esse rio de ressurreição está ao alcance daquele que estender as suas mãos para beber. Deus responde às nossas orações das formas mais engraçadas, inusitadas e antagônicas à nossa vontade humana. Existem coisas que você nem ora e Deus interfere com milagre. Por exemplo, 2 Reis fala que os filisteus invadiram a Judeia e queriam desonrar a memória do profeta Eliseu. Pegaram um cadáver e jogaram o cadáver na sepultura do profeta Eliseu. Um ato de afronta, desonra. Assim como alguns políticos fizeram conosco enquanto igreja ao longo desse ano, os filisteus deviam torcer para o Corinthians. Se tem algum corintiano aqui, no final, oração especial aqui no canto. Eles queriam desonrar a memória de Israel, desonrar o Deus de Israel e desonrar o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, Eliseu. Então pegaram um cadáver e jogaram na sepultura. Quem orou pela ressurreição daquele homem quando foi exposto aos ossos de Eliseu? Ninguém orou. Quem teve fé para manifestar aquele milagre? Ninguém. É uma intervenção atípica, totalmente vertical e soberana, em que Deus coçou a sobrancelha lá no céu e usou o seu senso de humor divino e disse: ressuscita. E o milagre aconteceu. Amém? Agora, é esse o padrão para receber milagre aqui na terra? Não.
Porque não existe, de Gênesis a Apocalipse, uma interlinearidade de milagres que acontecem assim. Existe um caso isolado em todas as Escrituras. Existe sim episódios e um padrão cíclico que, se você entender e receber no seu espírito essa noite, você vai colocar e aplicar em qualquer problema da sua vida, não só em 2020, 2021, mas até o dia do seu encontro com o nosso Redentor. Via de regra, os milagres, eles precisam ser fecundados, eles precisam ser gerados no Espírito. Ele precisa se tornar um peso de intercessão do Espírito Santo de Deus no espírito do adorador, do intercessor, do recém-convertido, do pastor, do pregador, do profeta aqui na terra. Esse negócio vai crescendo, vai se expandindo, vai se multiplicando, vai se amadurecendo. E a engrenagem não é difícil, é simples. Você vê, você visualiza, você fundamenta com o texto sagrado, para que essa mecânica de fé não seja uma engrenagem fundamentada apenas no arrepio da coluna, ou na profecia do culto da garagem da irmã Rita Cabelo de Fogo, na quarta-feira à tarde, depois da caixinha de promessa, o horóscopo de Jeová. Você tem que fundamentar na palavra de Deus, e não na experiência empírica dela. E agora você começa a repetir, começa a repetir, começa a repetir, e você começa a repetir. E você não está repetindo para persuadir a Deus, você não está repetindo para convencer a Deus, você não está repetindo porque Deus é gagá e esqueceu de tomar vitamina D, não pegou sol lá no céu. Não, você está repetindo para que a tua alma incrédula comece a se tornar uma coluna de fortaleza e de convicção sobrenatural nos milagres de Deus. Quando o profeta fala sobre lembrar sobre os muros de Jerusalém, até que Jerusalém seja, fazer lembrar das promessas, das profecias de Deus para Deus, até que o Todo-Poderoso, o Eterno, Yahvé, estabeleça Jerusalém como louvor da sua glória, não é que Deus tem Parkinson, Alzheimer, problema de memória, não. É que nós temos uma engrenagem viva, no mundo espiritual e no mundo natural, no mundo quântico e no mundo profético, através da qual, se repetir e colocar ela em prática, realidades, promessas, expectativas, necessidades ou profecias pessoais se materializarão e se tornarão reais na terra dos viventes. As pessoas têm uma dificuldade quando eu falo profecias pessoais, porque tem mais de 3.897 mil profecias de Gênesis e Apocalipse, ou promessas de bênção. E a grande maioria delas são promessas de bênçãos condicionais. Se você fizer isso, acontece aquilo. Se você escolher isso, o Deus manifesta aquilo. E aí essa parte condicional da profecia, o crente em Cristo Jesus maduro está treinado para se relacionar com ela. E o inconstante, o imaturo, o religioso, nem lê, nem medita. E fica frustrado com o Espírito Santo, fica frustrado com Deus, frustrado com a igreja, ou frustrado com o profeta, com o intercessor que orou pela necessidade dele. Mas eu tenho que te dizer uma coisa assustadora. Apenas 3% de todas as profecias bíblicas são absolutas. O que é uma profecia absoluta? Procurei intercessor que se Ezequiel, né? Ezequias. Procurei intercessor que se colocasse da brecha para interceder e não encontrei. Por isso, na ausência de um corintiano, eu mesmo, com o meu braço forte, suscitei para mim intercessão. E eu, o Senhor, o fiz porque eu falei e Israel foi livre do mal. É uma dessas situações em que o cadáver está sendo jogado na cova com os ossos de Eliseu, e para dar testemunho público de que há um depósito de unção naquele osso de Eliseu, o milagre acontece sem ninguém orar. Ora, existem esses episódios em que Deus suscita para si intercessão porque não encontrou intercessão. Então vamos todos para casa, assistir a novela, cultuar a programação no Netflix, comer pipoca e chocolate, porque não precisamos mais interceder, pastor divino.
Não, é exatamente o inverso. Existe uma interlinearidade de coisas que acontecem na terra em resposta à intercessão. E existe um ou outro caso isolado em que Deus interferiu soberana e verticalmente sem a intercessão. Então, no fundo, não depende do texto sagrado, depende do teu caráter, depende da tua índole. Porque se a tua índole é preguiçosa para jejuar e orar, tu usa um texto fora de contexto para justificar a ausência de oração. E se a sua índole, a sua estrutura bíblica, devocional, é de vida com o Espírito Santo, é de comunhão, é de jejum, é de intensidade, você vai olhar 300 inúmeros outros textos em que eles oraram e Deus respondeu, em que ele orou e foi curado, em que ele clamou, bateu e abriu, em que se espremeu no meio da madrugada, no meio da multidão e extraiu virtude e recebeu cura para o fluxo hemorrágico de sangue, e assim sucessivamente. Eu vou te dar um texto que você já conhece, mas nós vamos aplicar essa engrenagem nesse texto. E depois eu vou te ilustrar, citando um monte de textos, porque o tempo não me permite ler todos eles, mas tome nota, leia em casa ao longo da semana, que você vai construindo dentro de você uma imagem espiritual, muito mais do que neurolinguística, do que psique, do que técnica de visualização, de auditório motivacional. Eu quero levar você a um ponto de ruptura, a um ponto de rompimento, a um ponto em que a atmosfera do céu se conecta com a necessidade da terra e floresce. Quem aqui orou pedindo por um milagre? Quem aqui orou pedindo por um milagre e foi respondido, foi atendido? Cara, tu até aumentou o dízimo e a oferta naquele mês. Tu até orou mais. Tu até pecou menos naquelas 3 semanas depois da resposta da oração. Tu até assistiu menos Netflix, confessa. Eu sou assim, você é assim, Israel era assim, a psique do ser humano pós Jardim do Éden, somos assim, enquanto espécie humana. Quem aqui já orou, não respondeu, e está crendo que o tempo não chegou, mas vai acontecer, seja uma profecia pessoal, ou seja, uma oração e um pedido de uma necessidade pessoal, que você visualizou, e verbalizou a palavra da fé, a palavra positiva, a palavra da confissão da fé, e está regando isso até hoje. Ainda não aconteceu, mas você está crendo que vencendo a prova do tempo, a qualquer momento vai manifestar. Levanta a mão para mim. Glória a Deus. Eu também tenho algumas coisas na minha vida que não floresceram, que ainda não aconteceram, mas eu estou nessa engrenagem de repetição. Visualiza, fundamenta na palavra de Deus, confessa a palavra de Deus, creia com fé e expectativa até que ele se materialize. E quem aqui já recebeu uma profecia pessoal, na quarta-feira à tarde, no culto da garagem da irmã Rita Cabelo de Fogo, depois de 3 músicas rápidas e 2 músicas lentas, o horóscopo de Jeová na terra, e essa profecia não se cumpriu, ou se cumpriu totalmente errado. Você gostaria de pegar esse profeta e dar uma surra de cinta? Levanta a mão quem já ficou frustrado com o ministério de profeta. Não, pode levantar a mão aí, confessa o teu sentimento, não precisa maquiar não, eu não vou te acusar, porque eu tenho uns 20 profetas safados desses que eu gostaria de atropelar com uma Kombi enferrujada, cheia de corintiano dentro, aleluia. Jesus não me dá essa oportunidade, irmãos, eu não sei porquê. Irmãos, a profecia quando se cumpre, a oração quando é respondida, ativa, motiva, sinergia, joga você para perto de Deus. E quando ela não se cumpre, joga você para um choque de realidade. É a vontade de Deus, é a resistência do demônio, é a prova do tempo, é a paciência, é o amadurecimento do caráter, é o lapidar do diamante, um campo de probabilidades e coisas subjetivas que vem na nossa mente. E quando ela acontece exatamente o inverso, ou aquela profecia não era de Deus, ou talvez nem fosse bíblica, mas você fundamentou nela a fé e a expectativa, ela faz com que muitas pessoas abandonem o altar, joguem fora a sua Bíblia, abandonem a comunhão com os santos. Alguns dizem, eu não abro mão de Jesus, Ele é real na minha vida, eu não abro mão do Espírito Santo, Ele é o meu consolador, o Paracletos, o meu amigo, mas eu nunca mais vou congregar numa igreja local, nunca mais vou no culto da quarta-feira à tarde, na garagem da casa da irmã Rita Cabelo de Fogo.
Porque lá nos 700 pandeiros de Jeová, não deu certo. Isso quando a profecia não é puramente manipuladora, né? Mentirosa. Deus vai matar a tua esposa e você vai casar com a minha filha. Essa ordem assim de imaturidade do uso manipulador ou mentiroso do dom profético. Estou partindo do princípio que falou alguma coisa, 6 por meia dúzia, o cara gerou uma expectativa e nunca aconteceu. Faça assim com o seu dedinho. Existe profecias absolutas que vão se cumprir, ainda que eu não creia, ainda que eu não ore, ainda que eu não jejue, ainda que eu não faça nada. Mas existem profecias permissivas e condicionais que só irão se cumprir na obediência, na santidade, na ação correspondente de fé. Eis que eu te digo, compre uma bicicleta e não case. Ela é uma coisa muito simples, muito objetiva. Mas profecia de emprego, de casamento, de comprar bicicleta, trocar de carro, chave que desce do céu, caneta de ouro com diamante cravejado, assinado do contrato. Não estou dizendo que isso não é de Deus, eu estou dizendo que isso pode ser de Deus. Estou dizendo que isso geralmente é usado na subcultura da indução psicológica e da manipulação de pouca maturidade no uso do dom profético. Mas essas profecias pessoais, de aplicação pessoal, elas nunca foram e nunca serão absolutas. Diga para quem está ao seu lado, apenas as profecias de Gênesis e Apocalipse, que falam sobre a vinda do Messias, Jesus, o ungido, sobre Israel e sobre a igreja, esses 3 grupos de profecias são absolutos na Bíblia. Quando ele fala sobre a primeira vinda de Jesus, ou quando o profeta profetiza sobre a segunda vinda do Messias, eu e você não precisamos nem crer. Se nós crermos e trabalharmos alinhados com essas profecias, vai ser bom para nós. Mas se nós não crermos ou vivermos uma vida de pecado, indiferente a essas verdades profetizadas, diga, vai acontecer. Porque ele falou, e ele vai cumprir, e ele vela pela sua palavra. Quando ele profetiza que Israel vai prosperar, depende da obediência de Israel, não tem nada de absoluto nisso. Se obedecer, tem a bênção correspondente. Se não obedecer, está lascado, vai dar tudo errado. É o povo de Deus, é a profecia feita para Abraão, é a profecia reafirmada para Isaac, é a mesma profecia de conquista da terra de Canaã, afirmada e verbalizada agora para Jacó. A profecia foi revalidada e reafirmada para José. José passa 400 e poucos anos, 430 anos de caquerada no Egito. Moisés se levanta e lá na sarça ardente, aquela profecia de Abraão, Isaac, Jacó, José, é reafirmada para Moisés. Moisés vê a terra e não pisa nela. E a profecia não se cumpre na vida de Moisés. Porque Deus é um mentiroso, torcedor do Corinthians? Não, irmãos. Porque embora seja uma promessa poderosa e gloriosa de bênção, ela não é absoluta. Comer fava e mel não é absoluto, cara. Comer cachos de uva que 2 homens precisam carregar no ombro, de tão gostoso, de tão açucarado, de tão extraordinário que esse cacho de uva é bom, é bíblico, é de Deus, mas não é absoluto. Diga, é permissivo e é condicional. É onde entra a fidelidade, a oferta no altar, a santidade, a boca no pó, o processo de discipulado, o processo de mentoria, o processo de amadurecimento. Se você observar essa engrenagem que eu estou desenhando na sua mente, em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, diz assim, ó. Eu acho que eu vou ler até o 13. Romanos 10, 8 a 13. Mas o que diz? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, a qual pregamos. A saber,
Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás sozo. Diga, sozo. Traduzido por salvo. Qual o problema da expressão grega sozo? Sozo não é marca de margarina, irmão, relaxa. Sozo é uma expressão no manuscrito original que foi 110 vezes usada no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Epístolas, Apocalipse, usa a palavra sozo em 110 episódios, 110 versículos diferentes. Tranquilo? Romanos 10, 9, serás salvo. É a palavra no manuscrito original, sozo. O problema é que em outros textos da Bíblia, a mesma palavra, diga, o mesmo termo, o mesmo conceito, sozo, foi traduzido por ressurreição dos mortos. Foi traduzido por libertação de demônios. Foi traduzido por cura de enfermos. Foi traduzido por novo nascimento. Nesse caso, salvação. Vamos fazer um teste? Repete comigo aí em voz alta, voz de trovão. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás curado, serás liberto, serás ressurreto, serás perdoado, serás salvo. Foi o caso que traduziram aqui. Então é muito mais do que apenas salvação para ter o nome escrito no livro da vida, passaporte carimbado e passar o resto da eternidade no céu. Ele culmina no céu, ele termina no céu, ele se manifesta plenamente lá na eternidade com Jesus no céu. Mas ele começa agora, curando o câncer, curando uma hérnia de disco, curando uma gripe, curando o Covid ou qualquer outra enfermidade, seja ela terminal ou seja ela simples. Libertando de um espírito mau, de um perseguidor, de um cativeiro, de uma situação maligna, demoníaca. Ela começa agora com uma manifestação de perdão, de reconciliação, de voltar a falar com aquele cunhado chato, com aquele sogro, com aquela sogra que você já jurou que ia enforcar ele num pé de goiaba, mas graças a Deus você não achou o pé de goiaba, então você passou a raiva e está de boa, se preparando para comer o peru de Natal na casa deles. Eu quero dizer que esse ano vai ser o ano da glória de Deus. Esse ano vai ser o ano da coroação do sobrenatural na tua vida. E a engrenagem está aqui, ó. Diga, com a boca eu falo, com o coração eu creio, eu visualizo, eu imagino. Essa engrenagem é simples, falar e crer. Pastor, eu estou crendo e eu creio em silêncio. Ok, você talvez seja mais sinestésico. Pastor, eu creio, mas eu só creio quando é no clamor. Essa noite o Senhor esqueceu de chamar a gente para ir lá na frente, pastor. Não teve 40 minutos de clamor coletivo e gritaria, histeria no altar. Então essa noite o culto não serviu para mim. Superstição da religião, né? Mas você é mais auditivo, você é mais emotivo, você é mais... tem a necessidade da verbalização em voz alta. O outro diz, não, eu confesso com a voz baixa e a coisa acontece. Eu preguei algumas vezes na Coreia do Sul e trouxe alguns coreanos para pregar no Brasil. Então eu vi que o cara orava e pessoas levantavam da cadeira de roda para andar. Ele orava e pessoas surdas ouviam instantaneamente. E eu ficava meio que em crise com aquilo, pastor divino, porque ele orava monocordicamente. E ele dizia, demônio, em nome de Jesus, saia agora. E a pessoa saía. E eu era luterano, virei pentecostal das Assembleias de Deus, e eu vim de uma escola em que, enquanto o graveto não brilhar, a gente ficava a madrugada inteira no meio do mato chorando. Às vezes até a gente mentia, a gente dizia assim, eu estou vendo o graveto brilhar, só para ir para casa e dormir, porque já estava sem água, já estava com fome, já estava mais de 5, 6 horas ali. Mas algumas vezes não houve indução e sugestionamento psicológico, houve manifestações de coisas sobrenaturais, dente de ouro, emagrecimento instantâneo, crescimento de ossos, pessoas que vomitaram objetos de feitiçaria, pessoas que vomitaram vidro,
alfinetes, cachimbo de preto velho, coisas malucas aconteceram no campo da metafísica mesmo, da materialização de objetos, de coisas assim. Outro dia a gente mergulha nisso, mas a engrenagem pela qual está aqui, o apóstolo Paulo já encontrou. O evangelista pega esse ensino e ele aplica somente a salvação para ir morar no céu. Crer com o coração, metade da laranja. Falar em voz alta, a outra metade da laranja. E ele está feliz com isso. Mas se ele entender a profundidade do conceito de sozo, ele aplica essa engrenagem a qualquer necessidade da vida humana. Dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito antes do 31 de dezembro. Dinheiro para renegociar as taxas de juros no banco. O carro que está com busca e apreensão, a porta de emprego, a bolsa da universidade para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que vão entrar nas nossas comunidades, que vão ter uma forma extraordinária, sobrenatural, de ter acesso a livros e de ocupar posições na sociedade que vão estabelecer os valores da justiça do reino de Deus. Eu não sei qual é o tamanho do teu gigante, o tamanho do teu milagre. O meu é passar no ITA, e ser engenheiro da aviação comercial brasileira. O meu é ser juiz. O meu é ser prefeito dessa cidade. Cada um vai ter um sonho, que muitas vezes é um eufemismo da alma, uma euforia da vaidade humana, e outras vezes não tem nada de vaidade humana, não. É o próprio Deus que botou esse desejo grande dentro do teu coração. Quando eu era adolescente, luterano, orando em línguas, eles diziam, não, Becker, você quer ser usado assim como o Benihim, para balançar o paletó e a turma cair no chão. Isso aí é uma arrogância sua. Isso aí é uma vaidade sua. Você fica assistindo esses VHS deles soprando aí, a turma chorando, gritando e caindo no chão. Isso aí é uma soberba sua. Deus está trabalhando na tua vaidade. E eu recebi aquela palavra dos meus mentores, discipuladores, Deus, você é uma vaidade, arranca isso de dentro de mim. Mas eu tinha aquilo como uma imagem que o próprio Deus havia estabelecido dentro de mim. Eu tinha aquilo dentro de mim como um desenho que o próprio Espírito tinha colocado na experiência pentecostal de 15, 16 anos de idade. E eu até pedi para ele tirar. E eu até acreditei por alguns anos nessa teologia da incredulidade. E eu cheguei à conclusão de que não era vaidade, não era soberba, não era eu que queria. Era o próprio Deus que estava estabelecendo isso. E quando os fenômenos começaram a acontecer, eu comecei a me conectar com a minha identidade, com o meu destino no corpo de Cristo, no reino de Deus. Minha filha tem 9 anos de idade e ela diz, pai, eu preciso de muitas bonecas, eu estou com poucas bonecas, Eduarda. Mas filha, você já tem umas 15 bonecas, não, eu preciso de mais, porque quando eu for grande, lá na África, eu vou ter muitas crianças. E para as quantas crianças do orfanato que eu vou ter lá, eu preciso ter as bonecas proporcionais aqui. Eu digo, tá bom, filho, eu trago mais umas bonecas na próxima viagem. Então ela se viu, ela se encontrou, ela se visualizou, ela sonhou cuidando de muitas crianças, ela branquela, no meio das crianças na África. Eu não posso fazer com ela o que fizeram comigo. Eu não posso dizer para ela, filho, isso é uma vaidade sua, isso é uma soberba sua, isso é um desejo seu. Não, isso é uma semente que o próprio Deus botou dentro dela. Assim como você está essa noite sentado aqui cheio de sementes, algumas que floresceram, outras que florescerão e outras que já abortaram. Mas essa noite, essa atmosfera de ressurreição vai vir na imposição de mãos, na adoração, no louvor, na lágrima, no quebrantamento, no choro. A gente arremessa um balde de água fria na sua cabeça se essa mecânica te estimular a fé a se conectar com o divino. A gente bate com a bandeira, usa os símbolos que a religião habitualmente usa, fica tranquilo. Pastor divino é um cara de Deus, é um cara legal. Nós temos que entender que essa mecânica de repetição, crer com o coração e falar com a boca, é na esfera da alma. Diga, mente, psique. Um pouquinho mais profundo do que o Anthony Robbins, o Lair Ribeiro, com os palestrinhas dele, sem vergonha de PNL. Mas você fica na alma, fazendo aquilo que o judeu faz no muro da lamentação. Porque se o vento do Espírito soprar,
E o junco resistia ao vento. Não, eu sou o graveto, eu sou o junco, e eu sou mais forte do que o vento do Espírito. E você resistir ao vento, sabe o que acontece com o junco? Ele quebra. E a estratégia do junco, quando o vento sopra, para não quebrar, é se prostrar, é se inclinar. Mas isso é uma mecânica de repetição. A mente humana tem que ser treinada na palavra de Deus, para quando a minha vontade colidir ou estiver me tirando do propósito da vontade perfeita de Deus para a minha vida, a minha vontade tem que ceder, e a vontade de Deus tem que prevalecer. Convém que tu cresça e que eu diminua. E quando o poder do Espírito de Deus vem, nós temos que fazer como junco, nós temos que nos prostrar diante dele. Tendo essa teologia, nos últimos 4.000 anos da história, construída na sua mente, o cara chega no Muro das Lamentações para orar, e como é que ele ora? Ele fala em voz alta, ele visualiza com a mente, e ele ainda gesticula com o corpo. O ministério profético é assim. Você recebe um peso de intercessão no seu espírito, fechar esse ano e pagar a dívida. Não, pastor, não tem coerência. O mundo, com a energia, com a frequência que eu estou vibrando em provisão financeira, com o nível de maturidade que eu tenho hoje, mas eu creio que até março do ano que vem eu resolvi o problema. Pronto, então se você receber um peso no seu espírito de março do ano que vem, foca março do ano que vem. Não é mais espiritual, não é menos espiritual. É o peso que Deus botou em você. O vizinho do lado recebeu um toque, um sopro, um arrepio. O anjo Gabriel deu um tapa na orelha dele, você nem estava vendo. E ele recebeu uma intuição de Deus, que é em uma semana que resolve a bronca dele. Ele não é mais espiritual, ele não tem mais fé. Você não tem menos fé. Entenda que os pesos de intercessão são diferentes, por um propósito que a alma humana não consegue entender. E a nossa vitória não está em entender isso. A nossa vitória está em obedecer os princípios. Diga, eu creio, por isso eu falo. Eu visualizo, por isso eu repito. O anjo Gabriel bate no seu ombro e diz, em resposta à sua oração, pedindo uma maçã para comer, eu trouxe uma semente. Eu não quero uma semente, eu quero uma maçã. Mas Deus nunca dá maçã, Ele sempre dá semente. A não ser esses casos esporádicos em que o defunto é jogado na cova do profeta Eliseu e ressuscita de uma forma atípica. Esses casos esporádicos em que ele procura o intercessor e não encontra, e ele suscita intercessão pelo braço forte dele. Mas o fato é que Deus vivencia o nosso amadurecimento pela comunhão, pela amizade e pelo processo. Embora eu seja um cara de milagres instantâneos. Estou acostumado a orar e ver osso crescer. Estou acostumado a orar e ver pessoas vomitarem e serem libertas. Estou acostumado a milagres instantâneos. Eu sou um cara de milagres instantâneos em plataforma para 40, 50 mil pessoas, no Brasil e no exterior. Mas isso não me dá o direito de abortar na minha vida ou na sua vida os processos de amadurecimento. Quando nós queremos um milagre, Deus sempre vai nos responder com uma mensagem ou com um profeta. Eu vou terminar a leitura do texto, você já entendeu a essência e você vai repetir essa engrenagem. Mas eu vou te dar uns 2 ou 3 textos para a gente começar a orar e encerrar essa aplicação final. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para o sozo, para a salvação. Porque as Escrituras dizem, todo aquele que nele crer não será confundido, não será envergonhado, conforme a sua tradução. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será sozo, será salvo, será curado, será liberto, será ressurreto, será abençoado. Amém? Deus, Ele é poderoso, mas Ele é uma força passiva. Ele é uma força jurídica, que resolve qualquer bronca aqui na terra, contanto que você o invoque. Se Deus existe, por que tem tanta injustiça? Porque você não invocou o nome do Senhor.
Porque além de escolher o time de futebol errado para torcer, você fica passivo diante das adversidades, lamentando, se autocomiserando, murmurando, pecando, mas você não usa os seus rins na íntima e violenta comunhão profética com o Espírito Santo de Deus para invocar o nome daquele que resolve. Diga, Jesus, o nome sobre todo nome, um nome sobre todas as circunstâncias, o nome acima de todo mal. Então a chave é ver, visualizar, crer, falar, repetir, mas acima de tudo, invocar o nome do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha rápida aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, diga comigo, eu creio, por isso eu falo, nós cremos, por isso profetizamos, por isso também falamos, a tradução que foi posta aí na tela, ótima tradução, diga, eu creio, por isso eu falo. Vou fazer isso em casa, para que eu vou congregar na igreja, para que eu vou comunhar, para que eu vou ter congregação, para que eu vou ter unidade com os irmãos na quarta-feira à noite? Porque depois da vírgula diz, nós coletivamente também cremos, e nós coletivamente também falamos, verbalizamos, profetizamos. Os portais que se abrem numa adoração coletiva são mais intensos do que a experiência que você pode ter sozinho, cansado, desanimado, desmotivado, orando no seu quarto. Não duvido que Deus te visite no quarto, não duvido que Deus rasgue os céus, não duvido que você tenha experiências de êxtases tremendas e maravilhosas com Deus, não estou minimizando isso, eu estou dizendo que a vida em congregação, a vida em comunhão, a vida devocional dos irmãos, traz uma maturidade, e faz com que essa semente de maçã se expanda, se fortaleça, cresça. Você queria comer uma maçã, mas daqui a pouco você tem uma cesta cheia de maçãs para saciar a sua necessidade e distribuir, abençoando e ministrando a necessidade dos outros que estão ao seu redor. Porque você saiu de uma fé egoísta e individualista, e você agora aprendeu a crer e a falar individualmente, mas você está aqui reunido comigo para crermos e falarmos coletivamente. Você entende e percebe no seu espírito que cruzadas e milagre, ginásios cheios de homens e mulheres com jejum, com oração, com expectativa, com fé, ativam equipes e ambientes angelicais infinitamente superiores, infinitamente mais intensos ou mais imediatos nas suas manifestações de glória. Você consegue perceber isso? Não podemos viver somente de atmosferas de adoração em ginásios, ou em cruzadas, ou em retiros e acampamentos, mas também não podemos desprezar a eficácia e eficiência de cada uma delas. Por isso o diabo trabalhou ao longo desse ano, para você não poder vir à igreja, não poder ter essa atmosfera de adoração coletiva. Por isso o diabo, a geopolítica, a maquiagem do vírus chinês, trabalhou ao longo desse ano, para que você ficasse em casa, para que você ficasse em casa, para que você ficasse em casa. E se você fosse um cara, um homem, uma mulher, de muita disciplina e diligência, sozinho em casa, Jacó estava orando sozinho, quando a escada de Jacó se estabeleceu, os céus se rasgaram e os espíritos ministradores subiam e desciam sobre a cabeça dele. Mas nem todos temos essa disciplina, nem todos os irmãos que congregam têm essa diligência, nem todos têm esse hábito, este foco de intercessão. Por isso, o diabo precisou trabalhar ao longo desse ano para impedir o culto coletivo, o culto congregacional, a reunião pública dos filhos de Deus. Mas independente das estratégias da geopolítica, o nosso Redentor vive. No lugar do cansaço, da vergonha, do desânimo, da enfermidade, do medo da morte, da dívida, do prejuízo financeiro, o Senhor está tirando as cinzas das nossas cabeças. E Ele está nos dando uma coroa de glória, uma coroa de luz, uma coroa de pedras preciosas.
coroa de justiça, ao invés de cinzas, vestes eufóricas, vestes alegres, vestes extravagantes, vestes coloridas, vestes de luz, vestes mais intensas do que o arco-íris, vestes coloridas, mais vivas do que o arco celeste, vestes de louvor e adoração, ao invés de um espírito angustiado. E não sendo suficiente, ainda um azeite, um óleo, um perfume de alegria. Assim você vai fechar esse ano, assim você vai fechar essas reuniões, e assim você vai entrar 2021 pronto para o rompimento. Amém? Diga, eu creio, por isso eu falo. Você vai ler em casa, lavar o pé, tomar leite com farinha antes de dormir. Você não vai conseguir ler tudo hoje, mas vai ler ao longo da semana. Mas você vai ter em mente esses episódios que eu vou te citar agora, porque há uma interlinearidade do mesmo princípio, e nessa interlinearidade nós vamos orar. Quer ver um caso? Você ora pedindo um milagre e Deus responde com um profeta. Você ora pedindo um milagre e Deus te responde com uma mensagem. M de milagre, M de mensagem. Você quer a maçã e Deus te dá a semente. Gideão devia ser corintiano, irmãos. Não sei, intuição minha, alegoria de ilustração de pregador ruim. Porque ele estava oprimido, estava no lagar, 7 anos de opressão e recessão econômica, vergonha com os midianitas. E ele não consegue reconhecer, que todas essas coisas ruins vêm sobre Israel, porque pecaram contra o Senhor. E Gideão ora, e Gideão clama, e o povo clama, e o povo ora. Leia com calma, Juízes capítulo 6 e o capítulo 8, que é o fechamento da narrativa. Mas tudo que eu vou descrever para você está no capítulo 6 de Juízes. E quando o povo clama, pedindo por um milagre, pedindo por um livramento, no final dos 7 anos de opressão dos midianitas, Deus não responde com milagre. O que Gideão queria ouvir? Servo fiel, valoroso, corajoso, eu sou contigo, compra bicicleta, não namore, cai numa rita, cabelo de fogo. Ele queria ouvir coisas práticas, coisas prontas. A mensagem que Gideão queria ouvir: está paga a tua fatura do cartão de crédito, foi renegociada a taxa de juros e não tem mais dívida, o carro não vai ser mais apreendido, você vai ter a tua casa própria. E não é pecado desejar isso, irmãos. Nós precisamos ter essas necessidades supridas aqui na terra. Não podemos viver em função delas, porque o reino de Deus não é comida e bebida, Ele é paz, amor e alegria no espírito. Mas temos que ter essas coisas supridas aqui na terra. O que Gideão queria ouvir? Gideão, eu vou coçar a sobrancelha, vou mandar um raio e vou explodir a cabeça dos midianitas que estão oprimindo vocês. Ele pede em oração. Diga comigo, crê no seu coração, fala com a sua boca, invoca o nome do Senhor, visualiza uma imagem de fé criativa, e ele repete isso umas 300 vezes. Gideão já está cansado de repetir essa mecânica de visualização, convicção e profecia. Gideão está ali. E Deus responde a apertar no play do videocassete do céu. Diga, aleluia. E não vem o milagre que Gideão espera. O que vem? O anjo com A maiúsculo. Outro dia a gente fala sobre as manifestações de Deus com teofania e 2 horas de teologia para explicar isso. Chega o anjo e diz: tem uma mensagem. Quem fica feliz quando vem para a igreja na quarta-feira à noite, ora, intercede, faz a oferta no altar, e no final do culto não recebe milagre, mas o pastor divino te dá uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu coração? Pois é, assim como você não fica muito feliz, essa cara de quem comeu e não gostou, mas comeu porque tinha que comer, eu estava com fome, foi a reação de Gideão. Ele queria um milagre, e Deus deu para ele uma mensagem. Vamos falar de viúva. Tanto a viúva de Sarepta, tanto a viúva no relacionamento com Elias, quanto a outra viúva no relacionamento com Eliseu.
lascada, procurando pé de goiaba para se enforcar, devia ser torcedora do Corinthians também, pobrezinha, não está na Bíblia, mas a ilustração alegórica do pregador permite fazer essas ilustrações, e aí ela está esperando a morte chegar. Chega o profeta. Ela queria a visita de um profeta com uma mensagem debaixo do sovaco, ou ela queria o milagre? Ela queria a feira do extra, do big, ela queria queijo, iogurte, ela queria picanha, ela estava pensando já no sabor da maminha, ela estava sentindo o cheiro da maionese de domingo, o sabor da Coca-Cola, aleluia. Ela pediu pudim de leite, quindim, Jesus, uma tapioca, eu quero cuscuz com charque. E Deus não mandou nada disso para ela. O que Deus mandou? 2 com fome. Elias e Eliseu. E uma mensagem. Novamente, ela visualiza, ela crê no coração, ela confessa, aplica essa engrenagem a Romanos capítulo 10. Ela repete isso umas 300 vezes, uns 40 dias seguidos. E em resposta dessa mecânica de trazer do mundo quântico para o mundo natural, de trazer para o mundo espiritual, para o mundo físico, Deus não manda um milagre, Ele manda uma. E qual é a mensagem? A mensagem é horrível, cara. Senso de humor sádico. A mensagem é: prepara primeiro para mim. Como eu, o que sobrar, come você e o teu filho. E tão certo quanto vive o Senhor. Agora vem o milagre. Vai multiplicar a farinha da tua panela. Vai multiplicar o azeite da tua botija. Todos queremos o fenômeno da multiplicação sobrenatural, e não é pecado desejar isso, mas temos que entender que há uma ação correspondente antes. É onde a fé teórica se torna na fé prática. É onde a fé das boas intenções da religião se materializa com uma atitude correspondente. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou orar por você, deixar de ser feio e torcedor do Corinthians. Não, irmão. Não, tem que fazer uma ação correspondente. Abraça, dá um banho, leva comida. Não apenas se livra do bêbado ou do mendigo necessitado, mas de alguma forma compra uma coxinha. E se você não puder comprar a coxinha, ótimo, chora junto com ele. Nós dois estamos lascados. Eu estou com fome, tu também está com fome. Não se sinta culpado, por nem sempre você não conseguir salvar todo o planeta Terra. Nem os da Liga da Justiça, o Homem de Ferro, o Wolverine, o Homem-Aranha, Superman, nem a Mulher Maravilha conseguem isso. Então, se você também tiver um período da tua vida que não consiga resolver o problema de toda a tua parentela, não se sinta culpado. Lembre-se que você é apenas humano, discípulo de Cristo Jesus, uma sementinha em processo de amadurecimento, até se tornar varão da estatura, da plenitude da glória de Deus em nós aqui na terra. Não se sinta culpado. Mas muito mais do que palavras, diga ações correspondentes, verbalizam obediência e fé. Eliseu repete essa engrenagem, não vou citar, não vou ilustrar. 1 Samuel, capítulo 5 ao 8. Israel pecou. Israel perdeu a arca. Israel perdeu a guerra. E Cabote, foi-se a glória de Deus. O que acontece? A glória de Deus é restaurada a Israel. Mas até isso acontecer, uma série de ações correspondentes. É aquela profecia condicional, é aquela profecia permissiva. Eu não estou falando das profecias absolutas que Deus vai fazer, mesmo que você esteja no Netflix jogando videogame em casa. Eu estou falando das que Ele vai fazer em comunhão entre o Espírito dEle e o nosso espírito de adorador, amigo de Deus, caminhando com Deus aqui na terra. 2 Reis 13, também tu vai ler em casa, profeta velho, profeta novo, muito longo para explicar, mas vai encontrar essa engrenagem. Eu vou te dar um do Novo Testamento, 2 textos e a gente encerra. Maria e Marta, as duas irmãos de Lázaro, e elas aplicaram na vida delas Romanos capítulo 10, diga, com o coração, Maria e Marta creram, com a boca, confessaram, profetizaram, falaram em voz alta, gritaram, sussurraram, mas falaram. Visualizou, creu, falou. Visualizou, creu, falou. Qual é o milagre que elas estão pedindo?
A cura de Lázaro. É bom quando você ora e a cura acontece, a tua fé vai lá em cima. E quando você ora e não entende os mistérios, os desígnios, os propósitos de Deus, tudo deu errado. A tua fé vai lá embaixo. Você está aprendendo a deixar de praticar uma fé emocional e a praticar uma fé na palavra de Deus. Mas isso é um processo, isso não é imediato. Marta, Maria, que cozinhavam para Jesus, estão tendo essa lição com dor e com sofrimento. Imagina eu e você, que somos comedores de arroz e feijão, irmão. Quando Jesus chega, ela quase arremessa o tamanco na cabeça de Jesus. Não está no texto bíblico, mas eu, com a minha imaginação loira, consigo construir esse quadro profético. Se o Senhor tivesse chegado mais rápido, ele não teria morrido. Jesus diz: mulher, crê somente. Não vai ser a glória de uma cura de uma enfermidade, vai ser a glória de uma ressurreição dos mortos. Você não está entendendo o prejuízo de 2020, mas não vai ser a glória de uma restauração e reestruturação familiar, restauração de um casamento, coração de filho que se converte a pai, coração de pai que se quebranta a filho, coração de sogra, de esposa, de marido, que se alinham. Não, vai ser a glória de uma ressurreição do que era impossível, somente Deus. Ela queria um milagre, Jesus chega para ela com uma mensagem. A forma como você trata o profeta que Deus te envia, determina se aborta ou se floresce. Você não consegue tratar Deus de carne e osso, você não consegue cozinhar Deus, você não consegue dar comida para Deus, você não consegue jogar videogame com Deus, você não consegue rir com Deus assim, de carne e osso, só no espírito. Mas chega Elias, chega Eliseu, chega Jesus, aquilo que você fizer com o emissário, a forma como Gideão tratar o anjo com A maiúsculo, que veio trazendo a mensagem que ele queria no lugar do milagre, a forma como ele se relacionar, determina se ele vai abortar ou se ele vai florescer, se ele vai vencer ou se ele vai morrer, se a profecia vai se cumprir ou se nesse ciclo geracional a profecia aborta de novo, e essa bênção fica para a geração seguinte. Não serei o Deus dessa geração, serei o Deus dos filhos. A forma como eles reagirem, a forma como eles trataram, determina se a promessa se materializa, se a profecia pessoal se cumpre, ou se a profecia pessoal aborta. Porque as profecias absolutas, que têm respeito a Israel, igreja e a vinda do Messias, essas não precisamos nem crer, vai acontecer, porque ele falou e ele zela pela sua palavra. Mas trocar de carro depende da obediência. A porta de emprego, a bolsa na universidade, passar de ano, depende de ser diligente, jogar menos videogame e ler mais os livros. Não adianta botar a culpa no diabo. O diabo pode até ter atrapalhado através de um ou outro professor socialista comunista na sala de aula, não duvido. Mas a responsabilidade é sua, a diligência é nossa. E isso faz com que você saia de um nível de superstição de fé e entre numa dimensão de maturidade de fé, coisas extraordinárias e sobrenaturais. Agora imagina 100 pessoas, 1000 pessoas, uma congregação inteira pensando assim: Deus colocará nas nossas mãos coisas grandiosas. Por que Ele não coloca coisas maiores? Porque às vezes nós não estamos correspondendo no pouco, então Ele não nos coloca sobre o muito, mas este ano, na medida que essa luz de maturidade florescer, vai colocar coisas maiores. A psique de Jerusalém precisa de um Messias, 400 anos de silêncio intertestamentário, sem profetas sérios. Deus não manda um milagre para Jerusalém, Deus não manda uma solução para a opressão dos romanos sobre os judeus da Palestina. Eles estão há 400 anos gemendo, orando, vendo com os olhos da fé, da visualização criativa, crendo no seu coração, falando com a sua boca, mas Deus não manda um Sylvester Stallone com uma bazuca para matar todos os soldados romanos que cobram o imposto dos judeus, não. Deus não manda uma guerra civil para libertá-los da opressão dos romanos. Eles queriam receber isso, mas o que Deus manda? Um Messias,
no lombo de um jumento que nunca havia sido cavalgado antes. O espírito de humildade está entrando nas nossas casas. O espírito de humildade está entrando na igreja pós-Covid, pós-2020. O espírito de quebrantamento está fazendo com que nós sejamos mais parecidos com Ele. E a pedagogia da dor tem essa habilidade na nossa alma. Como eles receberem o mensageiro ou o profeta, a mensagem determina se eles vão ser libertos ou se vão continuar sendo escravizados por Roma. Veja que às vezes deu certo e o milagre floresceu. E na grande maioria das vezes, o povo não soube dar a resposta que Deus queria. E não recebeu a bênção abortou. E a profecia não se cumpriu naquele ciclo geracional. Essa é a forma madura de se relacionar com o ministério profético, não neurótica. Mateus, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim. Cadê? Está na outra página. Desculpa, Mateus 10, 40. Mateus 10, 40. Mateus capítulo 10, versículo 40 em diante. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai que está nos céus. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, tem direito, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E aí vai falar que se der um copo de água fria para um dos emissários, um dos enviados, um dos comissionados por ele, não ficará sem galardão. Diga comigo, receber profeta na qualidade de profeta, eu tenho direito a galardão de profeta. Diga, receber justo na qualidade de justo, eu tenho direito a galardão de justo. Podíamos falar uns 3 dias só sobre essa afirmação de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui, nada mais é do que o que 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, já havia ensinado. O que está lá escrito em 2 Crônicas 20, 20? A turma na hora da oferta usa muito esse texto. Qual que é o ensino que está lá? Diga, creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, 20, ele é reafirmado, ele é resistematizado em Mateus 10, 40 e 41. Quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você tem direito a galardão de profeta. Por que o milagre aconteceu na botija da farinha, na botija do azeite? Porque ela precisava? Não. Ela seria mais uma viúva morrendo de fome na Palestina, assim como todos os dias pessoas morrem de fome aqui em Abreu e Lima. Por que aconteceu o fenômeno com a panela dela e não aconteceu o fenômeno com a panela da vizinha? Jesus fala no Novo Testamento que nos dias de Elias haviam muitas viúvas, aquela o recebeu, aquela se conectou com Deus, aquela obedeceu à instrução do profeta, aquela desejava um milagre e recebeu uma mensagem, obedeceu e correspondeu à mensagem, o milagre floresceu. Aquilo não aconteceu porque ela precisava, aquilo aconteceu porque ela estava obedecendo e agindo por fé. Essa é a parte difícil de nós entendermos a mente de Deus. Porque essa não é a parte que a religião costuma nos ensinar. Só homens e mulheres maduros, filhos maduros, conseguem se relacionar com isso. Sabia que existe 42 milhões de evangélicos dentro das igrejas do Brasil? Faz assim com o dedinho, 42 milhões. Cristãos evangélicos. Sabia que tem 38 milhões de desviados, ex-evangélicos, ex-diácono, ex-presbítero, ex-pastor, ex-cantor, ex-porteiro, cara que quer tomar uma cachaça, mas nunca mais pegar no cálice da ceia? E muitos desses ex-alguma coisa não estão fora da igreja por causa do diabo.
Claro que o diabo, ele ciranda, ele trabalha, ele peneira, ele lança dardos inflamados na mente. Não podemos inocentar ele, temos que entender a realidade do mundo demoníaco. Mas muitos deles, associados aos demônios, eles se colidiram interna, emocionalmente, no seu sistema de crenças, por causa de uma fé fundamentada em profecias da irmã Rita Cabelo de Fogo, na quarta-feira à tarde, no culto da garagem da casa dela, depois de 3 músicas rápidas, 2 músicas lentas e uns 3 horóscopos de Jeová, da caixinha de promessa. Porque nunca foram fundamentadas na palavra de Deus. Porque quando o pastor chamava no gabinete para dar um puxão de orelha, fazia birrinha e trocava de igreja. Porque quando o líder de célula dizia, cara, vem cá, eu te amo, não vou nem levar esse problema aqui para a liderança pastoral da igreja, nós vamos resolver entre nós aqui, mas em amor eu vou te dar uma exortada, eu vou te dar um conselho, eu vou te dar uma norteada. Ele não teve maturidade de receber a mensagem, de obedecer a mensagem e ver essa mensagem ou esse puxão de orelha se transformar num milagre na vida dele, porque a vida inteira correu atrás do milagre. Os milagres correrão atrás daqueles que estiverem no lugar certo, na hora certa, em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Você e sua casa florescerão, ressuscitarão, serão curados essa noite. Haverá provisão financeira nesse altar. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Você recebeu a mensagem. Quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você tem um galardão de profeta. Quando você recebe um justo na qualidade de justo, você tem galardão de justo. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e haverá prosperidade. São chaves bíblicas que, se forem citadas desconectas de uma interlinearidade de maturidade bíblica, se tornam ferramentas textuais bíblicas para manipulação, para sugestionamento, para ferir as pessoas. Mas dentro de um contexto de interlinearidade, você vai ver florescer a resposta da sua oração. Como nós vamos entrar em 2021? Diga, crendo com o coração, profetizando com a nossa boca, visualizando com os nossos olhos da fé e agindo de forma correspondente. Seja uma oferta no altar, seja uma esmola para um mendigo, seja um livro que você vai comprar para ler, seja um curso que você vai fazer online para se reciclar, para se atualizar. Diga, agindo, nem que seja atualizando o teu currículo e voltando a distribuir currículo na cidade. Com essas ações, com essas atitudes, numa atmosfera de fé, a semente que o arcanjo Miguel deu a você florescerá, comerá maçã, você e a tua casa, e vai sobrar maçã para os teus vizinhos. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor. Pastor, como é que nós estamos de horário? Um clamor coletivo? Outro dia a gente vai fazer aqui 7 horas de adoração, só para derramar azeite. Não, se eu me empolgar aqui, os irmãos não trabalham amanhã, aí dá problema. Vou fazer um sábado, 7 horas de adoração aqui para a gente fazer imposição de mãos e ungir com óleo. Diga, a chave está na boca, no coração, na visualização profética, na visualização da fé, visualização criativa e na ação correspondente. Eu recebo a mensagem, eu recebo a palavra de Deus, eu creio que ela vai gerar milagres, soluções. Não é pecado você apresentar a Deus a necessidade do seu milagre agora. Nós vamos fazer isso com intensidade. Você vai abrir a tua boca e vai pedir, mas você não vai ficar frustrado se isso levar uma semana, um mês ou um ano para ser respondido. Amém? Porque você decidiu caminhar no nível da maturidade e não no nível da euforia da alma. A vida da alma nunca produzirá o caráter de Cristo Jesus, mas a vida ressurreta do Espírito de Deus, do Espírito humano, vai te levar a lugares infinitamente maiores do que você imaginou, orou, pediu. Ele vai suprir muito mais do que nós precisamos.
Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse tempo, por essa comunhão, por essa atmosfera. Obrigado pela palavra, obrigado pela semente, obrigado porque essa terra é um solo fértil. A psique dessa igreja é uma terra fértil que vai produzir resultados, essa palavra. Mas eu peço agora que a atmosfera de glória, faça essas plantinhas germinar. Sementes, 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 sementes de relacionamento, sementes de ministério, chamados, profetas, missionários, pastores, líderes de célula, congregação, crescimento evangelístico, batismo nas águas, sementes, sementes, sementes. Comece a se expandir, comece a se expandir, comece a se expandir. Depois da pandemia, a igreja não fechou, a igreja não morreu, ela está crescendo. Todas as suas necessidades estão sendo supridas em glória. Anjos e ministradores que serviram a Jesus no seu ministério terreno aqui na terra, sirvam ao pastor divino, sirvam todos os homens e mulheres dessa casa, sirvam todos os dizimistas, todos os ofertantes desse altar. Onde estão os anjos que botaram uma moeda de ouro na boca de um peixe para pagar o imposto de Jesus, para pagar o imposto de Pedro? Espíritos ministradores, entrem nessa casa e tragam multiplicação financeira, provisão, provisão. E será falado na cidade de Abreu e Lima que aquela igreja não perdeu a chama, não perdeu a paixão, não apagou o fogo do seu coração ardente. Venceram a pandemia em glória, venceram a pandemia e cresceu numericamente mais. Venceram a pandemia e batizaram recém-convertidos. Venceram a pandemia e abriu novos pontos, novas casas, novos lugares de reunião. Venceram o golpe da mídia satânica, comunista, maligna, mas saíram mais íntimos de Jesus. Espírito de milagres, vem sobre cada homem, cada mulher aqui, sobre as crianças, sobre os adultos, sobre o vovô, sobre a vovó. Espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de Covid-19, todo o seu sistema natural de inflamação e contaminação, caia por terra agora, em nome de Jesus. Fora. Você perdeu, Satanás. Você perdeu mais uma vez. Você perdeu na contabilidade lá de casa. Você perdeu na enfermidade lá de casa. Jesus, eu te entronizo. Seja glorificado através da cura. Seja glorificado através da provisão. Fontes divinas de provisão. Jesus, libera um rio de ressurreição em nosso meio. Expanda o teu espírito, libere a tua alma. É o teu momento de tocar nas vestes de Jesus e receber virtude. Alguns vão ser renovados na sua comunhão, outros vão orar em línguas pela primeira vez. Não importa, apenas libere palavras de adoração, palavras de invocação. Invoque, invoque, invoque o nome do Senhor,
porque o sozo de Deus chegou. O sozo de Deus chegou. O sozo de Deus está coroando a sua vida. Sozo, cura, salvação, perdão, libertação, quebra de maldição, ressurreição dos mortos, ressurreição dos sonhos, ressurreição de casamento, ministérios ressurgindo. Estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Ele é bom. Vem limpar as minhas mãos, purificar que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendida eu sou teu e tu és meu, Jesus. Tu és meu e eu sou teu. Sou totalmente teu. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
Pastor divino, vem cá, pastor. Permita-me ficar contigo aqui. Fica aqui embaixo, pastor. Estende as suas mãos assim. Irmãos, eu vou pedir para vocês botarem o eletrônico um pouquinho para o canto aqui só um pouquinho aqui, a câmera, o notebook. Empurrar essas cadeiras. Você não é obrigado, se você estiver preocupado com o Covid, você pode a tocar no ombro dele, e nós vamos fazer uma corrente de oração aqui agora. Eu vou pedir que esse depósito de unção que já está sobre você e sobre essa casa, quem chegou depois vai botando a mão no ombro de quem botou a mão no ombro aqui, põe a mão no ombro. Os demais podem botar a mão no ombro, não são obrigados. Pode fechar aqui na frente dele, pode fechar aqui, pode fechar. Fecha aqui, fecha aqui. Vocês apenas vão ter uma imagem na mente de vocês, uma imagem. Não é obrigado a vir, mas se você quiser vir, venha, põe a mão no ombro, fecha aqui, isso. Agora vai botando a mão no ombro. Vocês vão ter aquela coluna de fogo. Esse lugar não é outro lugar a não ser casa de Deus, porta dos céus. A escada de Jacó está em nosso meio. Os anjos ministradores subindo e descendo. Obrigado, Deus. Por isso todo cansaço saia do ombro agora. Por isso toda preocupação caia por terra agora. Na oração coletiva, na unidade da igreja, não é mais um ou dois, é o corpo de Cristo. Na sua multiforme graça, haja agora provisão financeira, haja agora saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Renova os líderes, renova os líderes, renova os líderes. Cada ministério, cada departamento comece a ser envolvido pelo perfume de Jesus. Peso de glória, peso de glória, peso de glória. Um renovo. Mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, venha sobre nós. Você está visualizando, você está crendo. Continue pedindo, continue falando, continue profetizando. Está manifestando. É assim que os desenhos do coração de Deus começam a se materializar na terra. É assim que os arquétipos, as maquetes do que Deus desejou no céu começa a ser estabelecido na terra. Respire fundo. Anjos ministradores, assim como Eliseu orou e os olhos espirituais se abriram, carruagens de fogo foram vistas. Eu peço que os olhos espirituais se abram de toda a congregação. Toca no nervo olfativo e manifesta agora cheiro de mirra. Espíritos ministradores, toca agora no espírito e no físico, o nervo olfativo. Receba agora um toque da unção de milagres.
e começa a manifestar cheiro de mirra. Embriaga-nos com o teu vinho doce, com o teu vinho novo, com o óleo da alegria, do alto da cabeça à planta dos pés. Manifesta os incensos do tabernáculo, os aromas do tabernáculo. Tu tens um tabernáculo no céu, e esses incensos que queimam e perfumam o céu, se manifestem em Abreu e Lima. Jasmim, cálamo, ciamono, aloés, nardo, embriaga-nos com nardo. Vai passar uma onda de eletricidade. Você que precisa ser curado, receba a sua cura agora. 3, 2, 1. Em nome de Jesus. Glorifica teu nome, Jesus. Toca agora. Você que nunca orou em línguas, ore em línguas pela primeira vez. Libere o teu espírito, não bloqueie. Não é para controlar, é para soltar. É para soltar e liberar com intensidade. Ramandris Couves, Uineclas Torono Condoro. Línguas iniciais, línguas espirituais, línguas para edificação. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Edifique a sua fé, edifique o seu espírito, orando em línguas. Portas de provisão financeira sejam ativadas nessa noite, que estava bloqueado. O medo está arrancado fora. Convicção. Autoridade sobre 3 dígitos, autoridade sobre 4 dígitos, autoridade sobre 5 dígitos, autoridade sobre 6 dígitos, 100, 200 mil reais, 6 dígitos, faturamento de 100, 200, 300 mil reais, a sua empresa, a sua loja, o seu comércio. Autoridade sobre 6 dígitos, para a glória do nome de Jesus. Coloque as 2 mãos no seu coração agora. Respire bem fundo. Obrigado, Deus. Recebemos a mensagem. Recebemos a palavra, estamos nos rendendo à tua glória, para que se manifeste do céu a materialização dos milagres, das necessidades na terra. Respire fundo agora. 3, 2, 1. Algumas pessoas vão ficar embriagadas pelo amor de Deus e vão cair, vão desmaiar, sem que ninguém vá lá colocar a mão na sua cabeça. Não se preocupe, alguém vai segurar você, alguém vai esbarrar, e se cair no chão, do chão não passa. Obrigado por essa atmosfera de glória. Perdoa-nos pelo tempo limitado, pelo fator tempo limitado. Mas recebemos no nosso espírito tudo que o Senhor tem para essa noite. Toca. Hérnia de disco, protusão, fígado, rim, seja plenamente curado agora. Tímpano, inflamação,
Espírito de vida, ressuscita as nossas almas. Espírito de vida, reacende em nós o fogo. Espírito Santo, derrama do teu óleo. Espírito Santo, aviva-nos de novo. Há um vinho novo que desce do teu trono. Há um vinho novo que vem do teu trono para me encher, para me encher. Há um vinho novo que desce do teu trono. Há um vinho novo que vem do teu trono para me encher, para me encher. Eu recebo da vida do Espírito agora. 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 Há um vinho novo que desce do teu trono. Há um vinho novo que vem do teu trono para me encher, para me encher. Eu recebo da vida do Espírito agora. E eu recebo da vida do Espírito. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós concordamos no mesmo espírito de fé, de propósito e unidade, e recebemos toda a palavra profética liberada aqui esta noite. E nós cremos, Senhor, que esse tempo, que essa estação, é o tempo da aceleração, dos milagres, Senhor, das intervenções sobrenaturais, do mover da glória de Deus no nosso meio. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela efetuará, ela realizará aquilo para o qual ela foi determinada esta noite. E nós Te louvamos, nós Te rendemos graças por tudo quanto o Senhor liberou sobre nós aqui neste lugar.
Pai, nós cremos e por isso nós profetizamos e declaramos: assim será para a glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos que assim será para a glória do Teu nome. Senhor, obrigado pela vida do Teu Filho. Obrigado, ó Deus, pela palavra que foi liberada. Que o Senhor possa recompensá-lo, abençoá-lo, juntamente com toda a sua família. Que o Senhor prospere e alargue os todos da tenda do ministério que Tu deste ao Teu servo, Senhor. Meu Deus, abençoa cada família, Senhor, cada lar aqui esta noite representado. E abençoe aqueles que estão, Senhor, também conectados assistindo pelo canal. Que o Senhor abençoe suas casas, que o Senhor abençoe seus filhos, que o Senhor abençoe as famílias para o louvor da Tua glória. Paizinho querido, nós consagramos ao Senhor as primícias, os dízimos e as ofertas. Nós Te louvamos porque o Senhor tem sido Yahvé Jireh, o Deus que provê. O Senhor tem cuidado, sustentado, o Senhor tem dado provisão aos que esperam e confiam no Senhor. Assim nós Te oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, os nossos irmãos vão nos ajudar a recolhermos aí as primícias, dízimos e ofertas. Se alguém porventura não pegou o envelope de primícia, aquela oferta especial que você poderá fazer, se assim o desejar e quiser, sobre a família pastoral, se você ainda não pegou, poderá pegar com um dos nossos irmãos que estão recolhendo, tá? Então, liga a luz aí, por gentileza. Eu recebo da vida do Espírito agora. 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 Deus. Irmãos, quantos aqui estão abençoados por essa palavra poderosa, por essa atmosfera de fé, de alegria, de apropriação antecipada pela vitória? Aleluia! Glória! Irmãos, eu estou com muitas expectativas. Esse novo ciclo, essa nova estação na qual o Senhor nos colocou, irmãos, eu estou crendo, nós vamos ver o que nunca vimos antes, nós vamos receber o que não tínhamos recebido antes, nós faremos o que não tínhamos feito antes.
porque nós faremos impulsionados no poder, na força e na dispensação do Espírito de Deus. Eu estou com muitas expectativas. E nesse espírito de fé, nós estamos nos apropriando daquilo que os olhos ainda não veem e as mãos ainda não pegam. Mas no espírito de fé nós já possuímos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu queria então ministrar a bênção apostólica. Mas antes, apóstolo, muito obrigado. Que palavra preciosa, que graça. Deus te abençoe, viu? Uma bênção, glória a Deus. Quero agradecer a toda a igreja presente, aos convidados. Eu sei que algumas pessoas vieram aqui, sobretudo por causa do Senhor, mas também pela admiração e amizade que tem ao apóstolo. Deus abençoe vocês, tá? Queridos, eu sei que vocês vêm para cada culto com expectativas, mas eu quero recomendar você sair daqui ainda com mais expectativas. Deus está dando algumas chaves nessa conferência muito preciosas.